A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, espero que você tenha passado aí um excelente fim de semana na presença do Senhor, que você tenha crescido, né, conforme Tiago, né, diz bastante, ensinando aí a respeito de crescimento, e também tantas e tantas outras porções das Escrituras que nos levam aí sempre a um crescimento, a um amadurecimento, né? Eu creio que esse é um desejo do Senhor para nós como filhos. Eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que todo pai queira, né, ver todo pai saudável, queira ver aí o seu filho crescendo. É muito gostoso ter um bebezinho recém-nascido em casa, né? Mas esse bebezinho ser um bebezinho pela vida inteira é aí uma doença. Então, com certeza, esse pai deseja ver o filho amadurecendo e crescendo. Então, eu acredito que esse é o desejo do Senhor Deus para nós também, que como filhos dele, que ele possa ver em nós crescimento, né? E o crescimento, ele tem determinado tempo para acontecer. Então, o crescimento fisiológico, né, ele tem ali um determinado tempo, né, nem menos e nem mais. Então, a gente na fisioterapia, especialmente, temos um estudo do desenvolvimento intrauterino, extrauterino, da criança, né, dos primeiros marcos motores e tal. Então, ali nós acompanhamos o que é normal para desenvolvimento de uma criança, de um feto e tudo mais. Então, até mesmo a criança conseguir equilibrar a cabeça, né, mantê-la firme assim, tem um momento, tem um tempo certo para que aconteça. Então, a minha oração e o meu desejo para as nossas vidas é que no tempo certo nós estejamos crescendo, porque o crescimento é algo contínuo, né? Então, é interessante quando nós encontramos alguém que nós não víamos há muito tempo. A gente olha e fala assim, nossa, como você cresceu, nossa, como você está diferente, né? Muitas vezes acontece isso. Quando nós conhecemos alguém quando era criança, né? E aí depois de tantos anos a gente encontra aquela criança está maior do que nós. E eu ouvi muito isso, como eu cresci bastante, eu ouvi muito isso, de pessoas que me viram quando eu era uma criancinha e depois me viram ali na adolescência, agora na juventude, e falam, nossa, como você cresceu. Então, que nós venhamos viver isso, né? De viver esse crescimento. E não se apavore, não se descabele. Quando nós convivemos com a pessoa, a gente nem percebe que ela está crescendo. É isso, por isso que eu falei isso antes de não ver há muito tempo e perceber que cresceu. Porque você já deve ter tido essa experiência, né? Às vezes com seus irmãos, com os seus sobrinhos, que convivem com você, alguém convive na sua casa e você não percebe que aquela pessoa está crescendo. Então, eu convivi com os meus irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, e eu não percebi o crescimento deles enquanto a gente estava crescendo junto. Eu não percebi. Mas hoje, o meu irmão caçula, que era super pequenininho, hoje você olha ele e ele é super alto. Acho que meu irmão já deve estar com uns 2 metros de altura. Então eu não percebi, eu convivi com meu irmão durante muitos anos, talvez 20 anos eu convivi com meu irmão, e eu não percebi ele crescendo, mas o bichinho tá crescendo e agora o bichinho tá grande que só. Então às vezes a gente fica se cobrando e deixa o diabo ficar mentindo pra gente, falando, você não tá crescendo, isso que você tá fazendo não tá servindo de nada. Deus, ele tá bem chateado, bem bravo com você, porque você não dá resultado. Você olha aí pra sua vida, você não tá crescendo em nada. E a gente acredita nessas mentiras que com certeza é ele, porque o Senhor não nos acusa. Não é esse método que o Senhor fala conosco.
eu posso te explicar da seguinte forma. Quando nós não estamos crescendo, estamos estagnados no tempo, geralmente o Senhor vai falar por intermédio de uma pregação, né? Uma pregação que vai vir pontualmente falando, olha, cresça, tal, vai trazer aí um conteúdo bíblico, porque o Senhor, ele não apresenta só a falha, ele apresenta a solução também. Ele nos deu o querido Espírito Santo, nosso amado amigo, que eu amo tanto, Senhor Deus, Espírito Santo, que está dentro de nós, nos convencendo, nos ajudando. Então, a pregação que vem do Senhor, ela muitas vezes vem realmente com conteúdo de repreensão, mas é uma repreensão com amor, é uma repreensão com mansidão, até se o Senhor falar, né, com um tom assim mais bravo, ele sabe fazer muito bem. Então ele fala e aí ele traz uma aplicação, ele fala, então você vai fazer assim, ok? E por aí vai. A gente vai ver o Senhor nos instruindo a ouvir o Espírito Santo, vendo só para onde quer. E esses são os nascidos de novo, aqueles que são conduzidos pelo Espírito. Então, assim, não é só ouvir uma pregação de exortação, de aplicação, mas é ouvir o Espírito Santo que já habita dentro de você. Você precisa acreditar, meu querido, minha querida, que o Espírito Santo, ele já mora dentro de você, ele já está dentro de você. Então, é esse o conteúdo de exortação, esse é o conteúdo de ensino do Senhor. Você nunca acredite, nem espere que o Senhor vai ficar na sua cabeça te acusando. Ah, você não cresce. Ah, você, olha aí como você é um nada. Ai, não sei o quê. Ai, lá, lá. Jesus não faz isso, o Espírito Santo não faz isso. Se tem alguma voz fazendo isso com você, tô aqui bem mirando na câmera para dizer, olhando nos seus olhos, em nome de Jesus, não acredite mais nisso, tá? Você pode não estar vendo, mas em nome de Jesus você está crescendo, você está crescendo. O Senhor manda te dizer que você está crescendo, que você está se desenvolvendo e você precisa acreditar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Amém? Em nome de Jesus. Então se levanta, se alegra. E eu lembro que uma vez eu vi algo assim, acredite em você, né? Tem um louvor do Toque no Altar que eu ouvia bastante na minha adolescência, né? E até hoje, às vezes eu coloco pra ouvir, que o cantor ali na letra do hino, ele fala assim, eu tenho descoberto que fé não é só acreditar em Deus, mas é também saber que Deus acredita em cada um de seus filhos. Diante dessa letra, eu me peguei assim, peraí, será que tá certa essa letra? Mas eu entendi, né, o que aquilo queria me dizer. É que assim, além de você, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se vê. Então, além de você acreditar em Deus, que Deus existe, você precisa também saber e acreditar que Deus acredita em você, entendeu? Porque, olha, gente, Deus também tem fé. Ele sabe do futuro. Ele sabe do futuro e tudo que Deus ele nos ensina, tudo que ele nos ministra, ele primeiramente tem nele. Então, assim, Deus ele sabe do futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele tem essa ciência que nós não temos. Mas acontece, minha gente, que ele também está esperando que nós façamos algo que hoje ainda nós não fizemos. Então ele está contando com você, ele está contando comigo. No plano dele, olha que interessante, ele poderia sim fazer de outra forma, mas ele deu a nós o ministério de propagar o evangelho. Então, o Senhor Jesus, ele já estava falando, ele estava profetizando algo que iria acontecer no futuro. O Senhor Jesus, em João 17, ele ora por aquele rebanho que está ali, mas ele ora por mim, por você também, por aqueles que haveriam de crer. Então Jesus ele já estava falando de algo que nem tinha acontecido ainda. Isso é fé, isso é acreditar. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam não se vê. Jesus ele já estava acreditando em algo que ele não estava vendo ali no presente dele. Deus ele já está falando de algo, ele já está te dizendo algo, quando ele conta de algo a respeito do seu futuro, ele
ele também está acreditando em algo que não é palpável ainda. Então é isso daí que todos nós vamos, inclusive Deus. Ele sabe o que vai acontecer diferente de nós, mas ele também acredita naquilo que ainda não aconteceu. Então, olha que interessante, o Senhor Jesus, ele nos chama do lamaçal do pecado. Ele nos chama quando ainda éramos adúlteros, pecadores, mortos. Ainda quando nós estávamos na prática do pecado, o Senhor Jesus nos chama quando nós estamos lá. E aí ele olha para nós com um olhar de futuro, com um olhar de fé. Eu tô chamando esse meu filho agora, mas eu acredito nele. Eu acredito que esse meu filho daqui 10 anos, daqui 5 anos, vai estar pregando o meu evangelho. Eu acredito que esse menino, essa menina, essa criança, daqui tantos anos, ela vai estar ali num púlpito pregando o meu evangelho. Eu acredito, eu não vejo isso agora materializado na minha frente, mas eu olho para essa menina, eu olho para essa criança e eu vejo quem ela vai ser. Inclusive, abrindo parênteses, é isso que o Senhor espera de nós. Às vezes nós olhamos para um irmão, para um pai, para uma mãe, nós olhamos para algum morador de rua, nós olhamos para algum usuário de drogas, e aí o Senhor espera que nós olhemos para eles com um olhar de fé. Com o mesmo olhar que um dia o Senhor olhou para nós, o Senhor ele vai ensinar na palavra assim: o que você quer que eu faça a você, você vai fazer outra pessoa. Você vai olhar para outra pessoa com esse olhar. Não sejamos assim, julgadores, e nem assim, com essa falta desse olhar. Porque o Senhor espera de nós e eu creio que Deus tem visto isso em nós. Eu creio que o Senhor tem visto isso em nós. Sabe? Então, fechando parênteses, que eu nunca falo, né? Fechando parênteses. Olhe, e eu creio que você está olhando em nome de Jesus. E olhe para essa pessoa, continue olhando para essa pessoa e crendo que um dia ela vai estar ali fazendo a vontade de Deus, porque hoje você está. E um dia você estava em um lugar igual dela, ou pior do que o dela, ou diferente do dela, mas só que em um estado de pecado também. Então, maravilhoso, né? O Senhor Jesus, ele realmente é maravilhoso. Ele faz das coisas que não são como se já fossem. Então, em nome de Jesus, se você está abatido, se levante, se anime, se alegre. Diga aos abatidos, se alegre no Senhor. Né? Diga para os temerosos, diga para os abatidos, diga para aqueles que estão sem forças, não perca a fé, se anime, se levante. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, em nome de Jesus, aí onde você está, receba a alegria do Senhor e diga para essas vozes contrárias: eu estou crescendo sim, em nome de Jesus. E não aceite o diabo ficar falando na sua cabeça que você não está crescendo porque você está crescendo. Você está convivendo com você não está percebendo. Mas se você olhar para o seu passado, você vai dizer: eu já não sou mais como eu era antes. Eu já não sou mais como um dia eu fui. Eu cresci sim, e glória a Deus. Valorize os seus pequenos crescimentos em nome de Jesus. Quando eu olho assim para minha vida e vejo assim no passado, né? Os pequenos crescimentos, mas acontece que aqueles pequenos crescimentos, por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, me trouxe até aqui onde eu estou hoje. O Senhor me dá hoje a graça, a oportunidade de jejuar, de consagrar Ele e para a glória dele. E assim, conforme eu tô compartilhando aqui no canal o testemunho atual que eu tô contando, a respeito de alimentação, né? Pra mim, era um parto ficar sem comer. Assim, eu ficava estressada, eu passava mal, sabe? Eu desmaiava. Tinha uma questão também de pressão baixa. Então eu adotei uma fala que era assim: eu não consigo ficar sem comer. Se eu ficar sem comer, eu desmaio.
Ah, se eu ficar sem comer, eu passo mal. Eu ouvi alguém dizendo isso, eu já adotei. Aí eu peguei pra mim. Aí essa era a minha fala. Não, e eu acreditava nisso, né? Eu vou, se Deus permitir, né? Vocês acompanham até mais na parte dos testemunhos, mas já aconteceu não só uma vez. Eu morava na rua de cima da minha antiga igreja. O culto não tinha acabado. Eu saía da igreja e ia pra minha casa pra comer. Eu fazia isso. Eu começava a sentir uma fome e, eu quero comer, eu quero comer. E o culto tava chegando no meio-dia e eu saía. O culto não tinha acabado, não tinha dado a benção ainda. Eu saía, ia na minha casa, comia e descia de novo. Às vezes eu perdia a bênção. Eu sentia uma tristeza no meu coração de perder a bênção apostólica. No final tem ali na igreja que eu congrego, normalmente nas igrejas tem uma bênção no final. E eu fazia isso, entendeu? Era um Deus pra minha comida. Então fazer jejum, nossa, nem 1 milhão de anos na minha cabeça naquela época. Mas assim, quando eu era criança, a professora do Ministério Infantil, ela nos incentivava a fazer jejuns. Então ela falava, ó, tal horário, todas as crianças, vocês aí na casinha de vocês, tal horário, vocês vão fazer um jejum, então vocês vão ficar sem comer, né? E aí ela falava aquilo, e assim, a minha irmã é fogo. Ela pegava e ficava me tentando com comida, sabe? Com suco, olha esse suco. Principalmente quando ela quebrava o jejum dela. E eu ia aí, caía na tentação, sabe? E eu lembro que foi passando os anos, e assim, no período da minha adolescência, o Senhor, ele falou assim, eu quero que você entre no jejum, na consagração. E eu comecei a tentar. O meu primeiro jejum, gente, se eu não estou enganada, o meu primeiro jejum foi de 30 minutos e eu dormi o jejum inteiro. Eu dormi. E eu lembro que pra mim foi algo assim estrondoso, extraordinário. 30 minutos, jejum, e eu não tava nem passando esses 30 minutos orando, nem lendo a palavra. Eu estava dormindo. E eu falei pra Deus, Deus, me dá um sinal, né, naquela época. E eu falei, Deus, eu vou dormir que quando for, tipo, exatamente 3h18, que é um número quebrado, né, me acorda, porque eu vou entregar meu jejum. E eu dormi, quando foi 3h18, eu despertei, eu olhei no relógio, era 3h18. Então, olha que simplicidade, olha que coisa. Alguém vai ouvir, às vezes alguém vai ouvir um negócio desse, hoje vai falar que é uma heresia. Às vezes, se eu contasse isso a alguém naquela época, ela vai falar, isso não é jeito de fazer jejum, você tá fazendo jejum errado, não sei o que. Mas olha como Deus, ele é amoroso. Ele sabia que um dia eu ia ser aperfeiçoada no jejum. Ele sabia que um dia eu ia ter o crescimento, mas naquela época era o que eu conseguia. E eu acredito que esse primeiro passinho de fé que eu dei, lá atrás quando eu era criança, que eu quebrava o jejum, que teve uma época que eu fiquei chateada comigo, que eu falava, eu não vou fazer mais jejum, porque toda hora eu quebro, eu tomo água no jejum, que tem o jejum que dá pra você fazer parcial, né? Mas naquela época eu nem sabia. Então eu falava, eu não vou fazer mais porque eu sou muito ruim nisso. Então, aí eu fiquei chateada, mas eu voltei na minha simplicidade. Então eu não comecei lá em cima fazendo um jejum mais extenso, sem água e comida, o tempo todo em oração, observando a palavra exclusa em algum lugar. Não foi assim que eu comecei. Então, foi esses pequenos começos que foram pequenos crescimentos, né? Como para as mulheres, né? A unha. A unha, a mulher quer ter a unha grande, né? Ela cresceu um pouquinho, é um pequeno crescimento, para depois para você ter aquela unha grande, bonita que você quer. Mas para chegar na unha grande, bonita que você quer, teve que ter um pequeno crescimento da unha começar ali e sair do dedo. Então, às vezes eu paro e falo, aleluia, Deus, obrigada. Porque às vezes na época alguém poderia me julgar, mas eram meus pequenos passos de fé que me levariam a algum lugar. E aí fui indo. Aí teve um dia que eu fiz um jejum. Esse jejum foi um pouquinho de mais tempo.
E eu fiquei muito estressada, muito estressada. E eu lembro que uma pessoa até virou pra mim e falou: ah, se for pra você fazer jejum e ficar desse jeito, é melhor que você não faça. Mas graças a Deus não entrou isso no meu coração. Eu estava matando a minha carne. E realmente quando você vai tirando o seu ídolo, o seu Deus, você vai matando ele, você vai sentir. Mas você não pode desistir. Meu irmão, não desista de jejuar. Não desista de disciplina espiritual. Não desista daquilo que você está passando. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que Deus está cobrando de você para você crescer, mas não desista, porque isso vai gerar em você uma perseverança, e quando a perseverança tem uma ação completa, você recebe um grau de maturidade, de integridade maravilhoso, que só vem por meio das tribulações, porque o Senhor diz em Tiago 1, se alegre quando você estiver passando por diversas tribulações, porque isso produz perseverança, e a perseverança precisa ter ação completa. Perseverar na tribulação precisa ser completo, não é pela metade. Não é eu bater uma, duas vezes, aí não abriu a porta, eu vou ficar aqui pra fora, não. Mas você vai bater insistentemente, você vai bater. O Senhor não mandou você parar. Persevera, continua essa palavra do Senhor pra você. Continua, continua, continua. Você não vai começar lá em cima no topo, mas o degrau que você sobe hoje com certeza vai te levar para lá se você continuar. Então, eu continuei. E aí um jejum que eu fiz foi uma tentação, porque minha mãe tinha feito lasanha, alguma coisa assim no domingo, e não tinha sempre esses pratos em casa, mas eu falei, não, meu Deus me ajuda. E aí eu me controlei e não comia lasanha, uma panqueca, alguma coisa assim. E foi difícil, mas eu perseverei ali, né? E naquela dificuldade, aquele cheiro invadindo a casa. E eu lá, meu Deus. E foi. E no final do dia eu saí com uma amiga. Essa amiga, a gente foi comer o esfirra, que é algo que eu gosto bastante também. E eu vi o favor de Deus. E ainda quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha guardado um pedaço de lasanha, era de panqueca pra mim. Eu fiquei, vi o favor e a graça de Deus. E assim, irmãos, foram anos, anos e anos e anos, perseverando. No pequeno passo, e passava um tempo sem fazer, e o Senhor me chamou de novo, e não pude, não desistir, e Deus tem me dado graça. E aí, teve determinado ano que Deus me falou, eu quero que você faça um jejum de 24 horas completo, sem água e sem comida. Eu achei que eu ia morrer. Quando eu fiz esse jejum, eu fiquei entregue na cama, assim, eu já tava querendo fazer meu testamento, porque eu literalmente achei que eu ia morrer. Ai, era uma loucura. E eu achava que ia morrer. Gente, foi difícil, mas o Senhor me deu graça e foi um tempo indeterminado. Eu até pensei, será que eu vou ficar sempre fazendo jejum nesse dia? Até que teve um tempo que as pessoas começaram a perceber que eu fazia jejum nesse determinado dia, que era algo que o Senhor tinha pedido para mim. E eu creio que o Senhor estava ali me preparando para um novo tempo e era necessário ter aquela entrega. Então, no começo foi muito difícil. E às vezes que eu via minha pressão caindo, eu já colocava minhas pernas para cima, né, para voltar a ter aquele retorno do sangue. E aquele contexto de pressão baixa também. E eu tive que confiar em Deus e ter fé para que minha pressão não caísse. Que eu ficava, Deus, eu vou confiar e ter fé que minha pressão não vai cair, né? E realmente eu não chegava a desmaiar, mas teve momentos que eu passei mal e eu tive que lutar com a minha fé, guerrear. Eu lembro de determinada ocasião que a minha pressão realmente caiu, me deu um medo de realmente ali passar mal, desmaiar. Eu não queria ir pro hospital, né? Era bem aquela época lá do Covid lá. E veio aquela voz, não, chama aquela enfermeira que você conhece para te atender. Eu falei, não, eu vou confiar em Deus e Deus ele vai me dar o livramento. E tudo isso com base de fé. E Deus deu. Deus deu, gente. Deus deu. Eu não desmaiei nem nada. Minha pressão voltou ao normal. E Deus falou, eu vou te livrar disso, filha. Persevera. E, assim, às vezes tem coisas que Deus pede pra você que é loucura. Que se você falar pra alguém, a pessoa vai falar, você é um louco, você é um inconsequente. Eu já ouvi pessoa falando que Deus falou que ia dar determinada cura física. E Deus tocou, não vai tomar mais o remédio. Para de tomar o remédio.
E aí a pessoa foi criticada pelo marido, criticada pelo pastor, criticada. Mas quando Deus te dá uma palavra, é você que tá ouvindo o que Deus tá te falando. Não é as outras pessoas. Às vezes todo mundo vai vir contra você, com o pastor, o irmão, A, B, C, o alfabeto inteiro. Mas se Deus te falou uma coisa, faça. Porque às vezes as pessoas falam, essa pessoa é louca, ela é uma inconsequente. E ela você vai ouvir julgamentos de todos os tipos. Mas se você não der o passo de fé que o Espírito Santo está te mandando você dar, você não vai viver. E às vezes você vai ficar dependente daquilo a vida inteira. E essa pessoa que estava até contando esse testemunho falou que Deus deu a cura. E pessoas que estavam na mesma época que essa pessoa, que Deus tinha falado também, e aquela pessoa poderia também dar esse passo de fé de não tomar mais o remédio, não recebeu a cura. Então ela encontrou com a outra pessoa e falou, e a pessoa até falou, nossa, se naquela época eu tivesse dado esse passo junto com você, eu não estaria passando pelo que eu tô passando até hoje, com essa doença crônica. E aí naquele momento, eu ouvia de tudo. Você é louca, você é inconsequente, vai desmaiar. Você tá magra, você não tá vendo que acorda pra vida. E todos os tipos de crítica. Críticas até mesmo de pessoas da igreja, pessoas consagradas, que muitas vezes não tem visão espiritual e quer criticar a fé do irmão. E eu lembro que nessa época se levantou um irmão querido que me ajudou muito, falava de maneira assim, de que Deus revelava, eu sei que você está passando, mas persevera que Deus ele tá te forjando. E eu dou graças a Deus, Deus, obrigada, porque eu não desisti. E durante todo o tempo que Deus me aperfeiçoou no jejum, dessa forma que eu falei pra vocês que ele me pediu, em um dia determinado da semana, 24 horas, sem comer e sem beber. No começo foi muito difícil, mas depois, passado um tempo, eu já estava bem amadurecida nisso. Eu já conseguia andar, assim, quilômetros, porque nesse tempo Deus me provou fortemente nessa área, fortemente mesmo. Eu tinha que andar cerca de 30 minutos a pé para chegar na igreja que eu congregava, de jejum. Então, eu já vivi milagres de eu conseguir chegar, nesses 30 minutos eu consegui chegar em menos de 10 minutos em casa. Teve um dia que eu falei, Deus, eu não tô aguentando, me leva sobre suas asas, me leva, me conduz. Em menos de 10 minutos eu cheguei em casa. Foi sobrenatural, parecia que eu tinha sido teletransportada para minha casa. E a minha fé estava sendo amadurecida. E eu sei que isso que eu tô falando incomoda. Eu sei que tem gente que crê nessa pregação. Mas tem gente que vem aqui e escuta algo assim para falar, inconsequente. Mas a fé é arriscada. A fé não é uma coisa assim palpável. É arriscada. Você dá sua vida pela fé. Você faz pela fé, você anda pela fé, crendo que Deus vai te ajudar. E em todo esse tempo que o Senhor me mandou dar esse passo de fé, Ele me ajudou. E quando terminou esse tempo, Ele falou, filha, pode voltar a comer. Eu fiquei, Deus, eu posso? E eu fui dando aquele passinho de fé e comi. E aí Ele foi mudando os horários, a minha forma de jejum. Mas aquilo tinha sido aprovado, mas não foi fácil. Então eu digo para você que não vai ser fácil para você seguir a fé, seguir o que Deus está mandando você fazer, porque muitas pessoas vêm contra. Quando Deus ele manda a gente fazer alguma coisa, você está andando com Deus, você vê o Espírito Santo te impulsionando a fazer algo, vem pessoas criticar, pessoas não entendem você, mas é isso que, gente, que me pega. Eu não sei por que as pessoas se intrometem na fé do irmão. Eu não sei por que não sejamos essa pessoa. Eu não sei por que cargas d'água, como dizem os mais antigos. As pessoas, ao invés de ajudar, de buscar uma visão espiritual, elas ficam bloqueando, pesando, colocando obstáculos na fé do irmão. O irmão tá dando ali os passos de fé, o irmão tá crendo no que o Espírito Santo está falando, mas a pessoa tá ali, não, porque isso daí é inconsequência, não, porque isso daí não sei o que. Você não sabe o que Deus está falando pro irmão, você não está nas madrugadas de oração com ele, você não está jejuando com ele, você não tem a visão que ele tem, você não está ouvindo o que Deus está falando para ele. Então toma conta da sua vida e vai orar pelos outros.
Muitas vezes nós somos muito julgadores, nós somos muito insensíveis, insolentes em se meter na fé do irmão. Então são dois recados. Em nome de Jesus, se você está julgando seu irmão, questionando a vida espiritual dele, questionando por que ele ora, por que ele jejum. Tem gente que vem questionar a minha maneira de adorar a Deus. Tem gente que vem questionar a minha maneira de fazer jejum. Tem gente que vem questionar a maneira de fazer oração. Tem gente que vem questionar a forma que você prega. Tem gente que vem questionar, mas eu não gosto, mas você não tem que gostar. Se o seu irmão está sendo usado por Deus, glória a Deus pela vida dele. Deus usa como quer, cada um está passando por uma fase da vida. E tem gente que quer questionar a fé do outro. Tem gente que quer questionar. Então, em nome de Jesus, não sejamos essa pessoa. Mas se você está sendo aquele que está sendo questionado, não deixe essa nuvem de questionamento te parar. Porque os grandes heróis da fé, como o Abraão, que creu contra a esperança, como José, como aqueles, até mesmo aqueles que, como Abraão também, está listado na galeria dos heróis da fé. Você acha que eles não foram criticados? Você vê quanto que Moisés foi criticado ali pelo povo? Tanto que as pessoas criticam, mas o realizador é superior ao crítico, como dizem. A pessoa ela não está fazendo nada, ela não está buscando, mas ela quer falar da vida do outro. Às vezes ela tem a vida espiritual dela com Deus, mas ela quer olhar a vida do outro, ela quer questionar o outro. Mas por que o outro tá fazendo assim? Mas por que Deus tá fazendo em nome de Jesus? Cuida da sua vida. Ah, mas eu acho que tá errado. Então vai orar por aquela pessoa. Você pode ter certeza que se você estiver cheio do Espírito Santo, você se colocar diante da presença de Deus e falar, Deus, se eu puder ajudar alguém com algum conselho, Deus vai te usar e você vai abençoar aquela pessoa em nome de Jesus. Mas a gente tem que parar de ser crítico com a vida dos outros. Se a gente desempenhasse tanto tempo no nosso crescimento, a gente já estaria muito maior do que nós estamos hoje. Do tanto de tempo que a gente gasta cuidando da vida alheia. Mas se você, como eu já falei, você está sendo perseguido, você está vendo as pessoas te criticando, te olhando torto, ai, não sei o que, passa por cima disso, Deus te dá força. Essa pessoa não sabe o que você passa. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu já sofri tantas coisas. Eu já sofri tanto desprezo na minha vida. Eu já passei por tantas coisas difíceis que quando Jesus me abraçou e começou a me curar, tinha gente que vinha querer dar opinião na minha vida e eu pensava assim, você não sabe o que eu passei. Se você soubesse, você ia ficar calado. Porque o único que te entende, meu irmão, é Deus. As pessoas não te entendem. As pessoas não sabem o que você passou, não conhecem a sua história. Então deixa Deus te curar. E aquelas pessoas que ficam gritando, cala sua boca. Cala sua boca, você tá vendo que você tá incomodando o mestre? Aí você vai gritar mais, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque quem é cego sou eu. Eu sei o que é não enxergar. Eu sei o que é passar a vida inteira pedindo esmola por ser cego. Então você vai cuidar da sua vida, porque eu vou gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando virem te questionar, mas como que você foi curado? Você vai falar, eu não sei, mas aquele homem me curou. E passa a seguir ele. Segue o mestre, segue ele. O que você passou, as pessoas não sabem. O que você está passando, as pessoas não sabem. O que você sofre na madrugada, orando, chorando, tanto que você molha seu travesseiro, as pessoas não sabem. Então elas não têm o direito de bloquear aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Para de dar atenção, porque as pessoas falam, e dê atenção para Deus, em nome de Jesus. Eu realmente espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e que produza frutos de justiça, frutos de paz, frutos de alegria. E que o crescimento, que a maturidade, que a sabedoria alcance e venha deixar sua vida repleta. Como diz em Tiago, se você não tem sabedoria,
peça que Deus dá de maneira bondosa, Ele dá de maneira generosa. Mas não peça duvidando, porque quem pede duvidando é como as ondas do mar, elas são estáveis. Não pense você que vai receber alguma coisa duvidando, mas creia. Creia que você crê. Como diz aquele homem, então, mestre, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque até quem não tem fé, Deus dá fé. E fala, mas eu quero crer, mas eu não creio, mas Deus dá fé. Então ninguém tem que dar desculpa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde e te livre de todo mal. Para a glória de Deus Pai. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima.